Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Prometi que eu ia voltar aqui. Sextou. Eu tô gravando esse vídeo antes, mas esse vídeo tá indo pro ar na sexta-feira. E como prometido, eu vim aqui falar com vocês sobre TDAH. Foi um diagnóstico que a gente recebeu aqui do Bernardo, meu filho mais velho de 11 anos. E eu tenho um vídeo aqui no canal há um tempo atrás que eu fiz, né, falando um pouco sobre isso. Mas ele teve consulta nova, tivemos novas atualizações, eu andei estudando mais sobre o tema também, pra entender um pouco melhor o que tá rolando. E vim dividir com vocês aqui na intenção de ajudar outras famílias que estejam procurando ou passando pela mesma coisa. Antes de começar o vídeo, quero pedir para que você se inscreva no canal, caso você esteja chegando aqui e caiu de paraquedas nesse vídeo. Muito prazer, eu sou a Paloma. Eu tenho 4 filhos entre 11 e 2 anos de idade, todos meninos. Eu sou doula, sou educadora perinatal, sou consultora em aleitamento materno e desmame gradual, sou bióloga por formação. Trabalho com internet e sou dona de um brechó, que o link tá aqui embaixo. Vamos falar sobre TDAH e pra começar esse vídeo eu queria primeiro contextualizar, né, vocês, pra quem chegou de paraquedas aqui. Bom, o meu filho de 11 anos foi diagnosticado com TDAH tem uns 4, 5 meses mais ou menos. E desde então ele começou o tratamento. Nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card e vou deixar aqui embaixo, você consegue assistir e entender um pouco melhor. Então, pausa esse vídeo aqui, vai lá, assiste o primeiro, aí depois você volta aqui pra entender um pouco melhor, tá? Mas, basicamente, ele foi, né, diagnosticado com TDAH e depois que alguns sinais começaram a aparecer durante a pandemia e pós-pandemia. Mas no final desse vídeo eu vou abrir pra algumas perguntas que eu deixei numa caixinha lá no meu Instagram. Se você não me segue, @palomafernandes lá no Instagram. E muita gente deixou perguntas pra mim lá, que eu acho bem interessante de falar desse tema aqui, tá bom? Mas eu queria primeiro contextualizar o que é o TDAH. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é um transtorno pouco conhecido, apesar de ter bastante informação sobre ele. Ele é pouco divulgado, as pessoas falam pouco sobre ele. E ele é muito confuso também, porque existe um tabu em volta, assim como tem pro TEA também, que vai rolar um vídeo aqui sobre transtorno do espectro autista, mas é como se todas as pessoas que estão dentro, né, do TDAH, que tem TDAH, tivessem as mesmas características. Isso não é verdade. Então, o TDAH é um transtorno de déficit de atenção combinado com hiperatividade, mas dentro do TDAH existem milhares de características que podem aparecer e foi exatamente o que fez a gente começar a perceber aqui em casa. O Bernardo tem 11 anos e durante a pandemia, né, quando teve o lockdown, que eles ficaram em casa, trancados e tal, durante esse período, e a gente começou a notar uma certa agitação, alguns transtornos adicionados, então ansiedade, uma coisa meio depressiva, sabe? E bastante agressividade e impulsividade. E em nenhum momento passou pela minha cabeça que isso tivesse a ver com o TDAH. Pra mim isso tinha a ver com, sei lá, a pandemia, o isolamento, outras coisas, mas não relacionado com o TDAH, nunca tinha pensado nisso. Como os episódios começaram a ficar frequentes, a gente procurou um psiquiatra e aí tivemos o diagnóstico, né, inicial. O médico desconfiou do TDAH, me explicou bastante coisa sobre o TDAH. Por que eu tô falando isso? Porque a gente sempre pensa numa criança com TDAH, então fulano tem TDAH. É uma criança desatenta e hiperativa, né, que não para quieta na carteira. O clássico, né, aquela criança que vai pra escola, não presta atenção em nada, não faz lição e fica levantando toda hora. Eu pesquisei alguns dados estatísticos que eu vou dividir com vocês, que eu acho importante da gente falar, tá? Eu deixei eles anotados aqui. Então, ó, de acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 2016, 6 em cada 10 crianças com TDAH apresentavam pelo menos mais de um transtorno mental, emocional ou comportamental, conforme esses dados aí que eu vou falar aqui embaixo, tá? Bom, cerca de 5 em cada 10 crianças com TDAH apresentam algum problema de comportamento, 3 em cada 10 crianças com TDAH apresentam ansiedade. Outros transtornos que afetam crianças com TDAH são depressão, transtorno do espectro autista e a síndrome de Tourette. Aqui tem algumas porcentagens, tá? Então, em relação a qualquer transtorno mental, emocional ou comportamental, 64% de crianças com TDAH, elas têm alguma outra coisa associada. Problemas de comportamento, 52%. Então, mais da metade das crianças com TDAH possuem algum problema de comportamento. Ansiedade, 33% e depressão, 17%. O transtorno do espectro autista, né? 14%, síndrome de Tourette, 1%. Quando
Quando o Bernardo apresentou alguns sintomas de ansiedade, a gente jurava por Deus que tinha a ver com a pandemia. Ele perdeu o avô, né, por parte de pai durante a pandemia, então a gente associou tudo isso e achou que essa ansiedade, essa depressão era justamente por causa disso. Quando a gente levou ele no psiquiatra, foi quando retornaram as aulas, né, que ele voltou pra escola efetivamente esse ano, e a escola começou a relatar muitos episódios de falta de comprometimento com as aulas, falta de comprometimento com as atividades, uma dificuldade de relacionamento com os outros colegas, falta de educação, de comportamento, de tudo. E aqui em casa o comportamento dele está ainda muito difícil mesmo. Então a gente não sabia muito o que fazer, além de todas as coisas que nós como pais fazemos no dia a dia, né, na parte de educar e de repreender. Então o pediatra explicou que aquela ansiedade, na verdade, ele até passou um ansiolítico, ele usou ansiolítico por uns 2 meses, depois ele parou. E ele usava a Ritalina também, né, o primeiro medicação aí pra ajudar nesses impulsos, justamente porque pro psiquiatra a ansiedade estava associada ao TDAH, não era um evento isolado, né? E aí, vendo esses dados, a gente vê o quanto isso faz sentido. 33% das crianças com TDAH possuem transtorno de ansiedade, então é um dado pra gente pensar, né? E aí, nessa pesquisa também mostrou que cerca de 30% das crianças são tratadas apenas com medicação, 15% apenas com intervenção comportamental, então muito provavelmente só uma terapia, né, com psicólogo e tal. 32% recebem tratamento medicamentoso e comportamental, que é o caso do Bernardo, e cerca de 23% não recebem nem tratamento medicamentoso e nem tratamento comportamental, o que é um problema. Toda criança com TDAH é considerada uma criança mal educada, uma criança que não tem nenhum tipo de limite, né? E é uma coisa que a gente tem notado aqui, que tem ficado difícil pra caramba, é essa questão do limite, assim. O Bernardo é uma criança muito difícil no sentido de educar, né? Porque, para além dele ser convicto das opiniões dele, ter uma opinião forte sobre as coisas, a gente não sabe como o TDAH afeta ele nesse sentido, mas afeta bastante. Então, por exemplo, muita gente acha que crianças com TDAH, como eu falei, só são crianças desatentas, né, desastradas e hiperativas. Mas existem 3 tipos de TDAH, né? Então, o primeiro deles é o TDAH inatento, que é o caso do Rodrigo. O Rodrigo tem TDAH, mas ele só tá no quadro dos inatentos, que é aquela criança que não consegue se organizar, tem dificuldade de organizar as tarefas, tem dificuldade de estudar. É aquela criança que você tá falando, ela tá no mundo da lua e tal, mas ela não apresenta hiperatividade. É uma criança super agitada, que não para quieta. Ela até para, mas ela tem bastante dificuldade. Esse é o inatento. O hiperativo impulsivo, que é o segundo caso, é o caso do Bernardo, ele é aquela criança que é muito hiperativa, muito acelerada e muito impulsiva. Ela não pensa pra agir, assim como ela não pensa pra falar. Então fala o que vem na mente sem fazer filtro nenhum, faz coisas sem pensar. A gente vê muito adulto agindo assim, sabe? O cara pegar um carro bêbado e tirar a rachada de velocidade com alguém. É o tipo de comportamento que se explica um pouco, né? Por que uma pessoa faria isso num nível desse de irresponsabilidade? Talvez seja por isso. São pessoas que têm uma tendência maior a se colocar em risco, porque não calcula as consequências. Isso é muito perigoso, é muito difícil, e ninguém fala sobre isso. E o último é o combinado. Então ele tem tanto a parte de dificuldade de se organizar, de organizar pensamentos, de estudar, como a parte hiperativa e impulsiva, né, mais mecânica aí da coisa. Ninguém fala sobre isso, ninguém classifica as pessoas com TDAH desse jeito e acha que todo mundo é igual. E não é. Então, agora nessa última consulta que ele foi, a gente relatou alguns episódios que andaram acontecendo aqui. O médico decidiu que a Ritalina já não era mais uma medicação que estava funcionando nesse sentido. E ele começou com o Concerta, que é uma medicação nova no mercado. Ela não é muito nova, mas ela não tem muitos laboratórios que fabricam, isso faz com que ela seja muito cara. Então uma caixinha com 30 comprimidos chega mais ou menos a R$250, R$300, por aí, né, é um valor médio. Enquanto a Ritalina custa 70, 80, não é um valor muito barato, né, mas também não é o mais caro de todos. E existem medicações aí, o Venansen, acho que é Venances, eu não lembro o nome direito, e é mais caro ainda, cerca de 350 a R$400.
Então, eu até fiz essa pergunta pro Rafael, eu fiquei me perguntando, eu falei, como é que o filho de uma pessoa pobre, não que sejamos ricos, tá? Mas uma pessoa pobre mesmo, que não tem condição, faz um tratamento desse? O SUS não disponibiliza, então, já respondendo essa pergunta que alguém me fez também na caixinha. O SUS não disponibiliza. Então é muito difícil, porque tem que ter acesso a talvez uma terapia ABA ou alguma terapia que seja alternativa para ajudar a criança, né, a explorar algumas habilidades e a medicação. Então é muito difícil. Então agora o que a gente tem feito é procurar ajuda psicológica para que ele possa fazer terapia. Ele tá fazendo uso da medicação, ainda tá em período de adaptação. E tá difícil, gente, combinando com a pré-adolescência, né? Então parece que tudo caiu na nossa cabeça, assim, como uma chuva. Por isso que às vezes até próximos vídeos aí já vou deixar adiantado. O Bernardo não tá muito querendo aparecer, ele tá com a página dele, reservado. Quem tem filho pré-adolescente aí entende o negócio. Então, a gente não consegue mensurar até onde o TDAH pode afetar, sabe? Essa parte impulsiva e que leva a pessoa a tomar algumas atitudes pra se arrepender depois. Então uma coisa que ele faz com frequência é pedir desculpa, né, pelas coisas que ele faz. E o médico diz que isso é um marcador pra TDAH, principalmente no caso de quem é hiperativo e impulsivo, porque a pessoa passa a vida inteira pedindo desculpa pelas coisas que ela fez sem pensar, né, que ela agiu por impulso. Então sabe aqueles pensamentos intrusivos que a gente tem às vezes? Por exemplo, você tá passando na rua e alguém te xinga, fala uma coisa assim que você não gostou. Na sua cabeça, às vezes vem um pensamento assim, ai, quer saber, eu vou voltar lá, vou dar um soco na cara da pessoa, eu vou brigar e eu vou e não sei o que. Só que o seu lado mais racional olha pra você e fala, não, deixa quieto, deixa, vai andando, porque pode causar um problema maior, a pessoa pode estar armada, sabe quando a gente começa a pensar? Essas pessoas não têm esse filtro. Então, ao mesmo tempo que o pensamento dele chega na cabeça dele falando, eu vou dar um soco na cara da pessoa, eu vou xingar, não sei o que, ele já tá agindo, ele tá pensando e fazendo ao mesmo tempo. Ele não consegue passar essa barreira, sabe? Isso tende a melhorar? Tende a melhorar. Conforme vão acontecendo as podas neurológicas, né, que é quando a criança vai se desenvolvendo. Sabe o filme Divertidamente? Quem aí já assistiu vai entender. O médico dele fez uma alusão com esse filme que eu achei muito interessante. Esse filme foi montado por um grupo de psicólogos, né? Teve um grupo de psicólogos participando desse filme, eu não sabia disso, fui pesquisar, é verdade. Mas quando a menininha ela vai se desenvolvendo, não tem as ilhas lá dentro da cabeça dela? E as ilhas vão caindo e vão reconstruindo outras num lugar diferentes? Aquilo é poda neurológica. É quando os nossos neurônios vão se desenvolvendo e vão se transformando e vão fazendo novas conexões. E essas novas conexões vão levando a gente à maturidade, vão levando a gente a evoluir. E algumas pessoas precisam de terapia, precisam de medicação, precisam de auxílio pra conseguir desenvolver melhor essas habilidades, né? Comparado com alguém que, de repente, não tem nenhum tipo de transtorno, eu diria. Então, nesse momento do vídeo, eu vou abrir para algumas perguntas aqui, foram muitas, mas eu vou responder as que tiveram mais, assim, destaque, que mais de uma pessoa fez a mesma pergunta, tá? A primeira delas é quais os sintomas que o Bernardo teve pra gente desconfiar do TDAH. Eu falei um pouco nesse outro vídeo, mas resumidamente a gente começou a notar um comportamento muito agressivo e impulsivo da parte dele. E a gente começou a notar também uma ansiedade, uma depressão, um comportamento meio combinado, assim, às vezes muito explosivo e às vezes muito intrusivo, muito triste, muito caído, de autodepreciação. E aí a gente falou, opa, tem alguma coisa errada aqui. E quando ele voltou pra vida escolar normal, depois pandemia, é que a coisa explodiu de vez, porque daí vieram milhares de bilhetes da escola reclamando que ele não para, que ele não se comporta, que ele não respeita, que ele não faz lição, que ele não participa das coisas, que ele atrapalha os colegas, tudo isso. Então essa combinação de comportamento em casa somado ao comportamento na escola levou a gente a procurar ajuda. Uma outra pergunta que surgiu bastante foi em relação ao transtorno do espectro autista e o TDAH, que no caso aqui o Rodrigo de 9 anos está dentro do transtorno do espectro autista, tem TDAH também, porque é uma coisa que geralmente está associada, e o Bernardo tem só o TDAH, e algumas pessoas me pediram para falar sobre a diferença entre eles, e eu prefiro fazer um outro vídeo falando sobre o TEA, eu tenho acho que 2 ou 3 vídeos aqui já falando sobre isso, mas eu prefiro fazer um outro vídeo falando especificamente sobre o TEA, mas
perguntaram muito sobre medicação, se é necessário que toda criança autista tome medicação, se o Rodrigo toma medicação. O Rodrigo não toma nada, nenhum tipo de medicação. Como eu falei, o TDAH dele não afeta certas áreas dele. Então, o que que acontece? O Rodrigo tem um auxílio de psicopedagogia particular, então ele tem aulas particulares e direcionadas para a parte que mais afeta nele, que é o aprendizado. Porém, dentro da turma dele na escola, ele é destaque, porque ele teve todo esse acompanhamento durante a pandemia, então ele alfabetizou durante a pandemia, mesmo longe da escola, ele tem dificuldade de organização, assim, com as coisas dele, materiais, mas a gente auxiliando e falando com ele uma vez, cada tarefa uma por vez, né? Então pede uma coisa, depois espera ele terminar, pede outra, isso tem ajudado. E a neuropediatra dele não vê necessidade nenhuma dele tomar medicação. No caso do Bernardo, a medicação é mais para controlar os impulsos e a agressividade e um pouco da ansiedade que ele tem por conta do TDAH, tá? Outra pergunta que fizeram também bastante é se a medicação é algo que tem que ser tomado pro resto da vida. Não e sim. Eu vou explicar. O não é porque conforme eles crescem, né, a gente vai ficando adolescente, adulto, jovem, a nossa maturidade, as podas neurológicas e tudo faz com que a gente se torne um pouco mais responsável pelos nossos atos. Apesar de a gente conhecer muito adulto aí que, né, parece que não cresceu ainda. Talvez pela falta de auxílio na infância aí. Mas, às vezes a medicação se torna algo pontual. Então, o sim é porque se torna pontual, como o psiquiatra falou. Às vezes uma pessoa que tem TDAH, tem dificuldade de concentração e tal, vai participar de uma reunião importante ou um trabalho na faculdade, alguma coisa muito assim, a pessoa às vezes toma naquela semana pra poder focar. O metilfenidato, que é a medicação, né, o princípio ativo aí dessas medicações, né, para TDAH, ele não tem efeito acumulativo, então ele não vai acumulando no organismo, ele tem um período de uso, usou, passou aquele tempo, ele tá limpo, não tem mais. Então você tem que ficar tomando de novo para ter o efeito, o que pode causar uma dependência, então tem que tomar cuidado e usar com bastante responsabilidade. Tanto que o Bernardo usa a medicação de segunda a sexta, apenas pra escola, não usa aos finais de semana, não usa durante as férias, nem nada do tipo, é só focado pra escola mesmo. E ele trocou pelo Concerta, porque o Concerta tem um efeito mais prolongado, tudo isso, né? Essa pergunta é muito interessante, teve muita gente que fez também. Qual o primeiro passo, né? Se a escola notificou, se você tá desconfiando, o que eu faço? Eu procuro quem? Qual é o profissional que eu tenho que falar? Bom, uma vez que você tem a desconfiança desses sintomas, uma vez que a escola tá relatando que tem algo errado, eu sugiro que você procure 2 tipos de profissionais que vão poder te ajudar nesse sentido. Um psiquiatra infantil, que vai poder avaliar melhor como isso tá acontecendo e, consequentemente, provavelmente ele vai te encaminhar para um psicólogo, né, que vá fazer essa terapia aí comportamental. E um neuropediatra. Procura um neuro e um psiquiatra. São 2 pessoas que vão ter capacidade técnica suficiente pra te dar uma luz. Porque assim, TDAH, TEA, não existe uma tomografia, uma ressonância, um exame de sangue que você faça que ateste, ele tem TDAH, ele tem TEA. Não. São exames clínicos, então de olhar, o médico olha, analisa o comportamento. Existe também um exame, eu diria, né, que é clínico também, que é uma avaliação psicológica, dificilmente consegue pelo SUS, se eu não me engano o SUS não tem, e convênio também não cobre. É uma avaliação que gira aí entre R$1.200 a R$2.000, e você faz com psicólogos que são habilitados, não são todos, mas tem psicólogos habilitados para fazer essa avaliação, e nessa avaliação psicológica que demora às vezes dias e semanas, essa avaliação ela dá e fecha um diagnóstico aí em relação ao TEA, ao TDAH, ao transtorno bipolar, a várias outras coisas, né? As avaliações psicológicas que trazem esses diagnósticos no campo aí psíquico. Mas não existe um exame específico, um exame de sangue que você faça e fala, o seu filho tem isso ou tem aquilo, tá? O negócio é mais clínico mesmo. Vou responder a última aqui porque esse vídeo já ficou enorme. Se vocês quiserem eu faço uma parte 2. Mas vamos lá, vou terminar com essa pergunta porque eu achei ela interessante, né? Foi da Tamires Lima. Ela perguntou assim: você como mãe e pesquisadora do assunto, acha realmente necessário o uso da medicação, principalmente no TDAH? Vamos lá.
No caso do meu filho, eu acho. Eu relutei bastante, pra dizer a verdade. No começo eu relutei muito. Pesquisei muito antes de comprar, li, conversei com outras pessoas e tal. E durante essas minhas pesquisas e tudo, eu percebi que a medicação, no caso dele, tem mais benefícios do que malefícios. Os prejuízos são muito maiores no caso do Bernardo, onde a agressividade e a impulsividade pode levar ele a tomar decisões para a vida dele que às vezes pode não ter como voltar atrás, entende? Então essa era a minha maior preocupação. Se por exemplo, o Rodrigo tá dentro do transtorno do espectro autista e tem TDAH e tem uma dificuldade grande de organização e de estudar, né, de aprendizagem, a gente já não acha que a medicação é uma coisa necessária para ele, porque a gente procurou uma terapia alternativa para os estudos, algo mais focado. No caso dele, funciona. No caso do Bernardo, que a escola é um problema, mas o problema dele na escola tá muito mais relacionado ao comportamento dele do que a parte de estudos, porque isso não reflete tanto nas notas dele, sabe? Quando ele faz prova, ele consegue tirar nota e tudo mais. Então, a nossa preocupação com ele é: não vamos tratar os sintomas relacionados à agressividade e à impulsividade e até onde ele pode ir na adolescência, na juventude, na idade adulta. O que ele pode fazer com ele mesmo se ele não tiver esse freio, se ele não tiver essa intervenção nesse sentido. Essa é a nossa preocupação. Então, como mãe e como pesquisadora do assunto, sim, eu classifico o uso da medicação necessária para o TDAH em casos específicos. No caso do meu filho de 11 anos, eu acho. No caso do meu filho de 9 anos, eu não acho. Então, são decisões que o psiquiatra mesmo, a gente conversou muito, eu gosto muito dele, o Dr. Saulo, atende na clínica Equipe aqui em Indaiatuba. E a gente conversou demais sobre, ele me explicou, tirou todas as minhas dúvidas e a gente juntos chegamos à conclusão, junto com a psicóloga, de que sim, a medicação para ele é necessária para poder amenizar danos futuros, entendeu? Gente, eu espero que eu tenha tirado um pouco das dúvidas de vocês. O Bernardo continua em tratamento, vai continuar passando com o psiquiatra. Ele tem consulta com ele no ano que vem, quando retornarem as aulas, né? Porque agora já tá acabando. Ele vai retornar pra terapia. Agora ele não tá fazendo por uma questão burocrática de troca de convênio, mas em breve ele vai voltar. E estamos aí na luta, tentando educar ele da melhor forma, estudando. Eu tava até lendo esse livro aqui, Limites Sem Trauma, da Tânia Zaguri, e eu tô precisando muito de uma luz, porque tá muito difícil. É muito difícil ser mãe de uma criança maior, principalmente criança que tem, né, essa condição aí que a gente precisa lidar com mais esse plus, além dos sintomas da pré-adolescência e na adolescência batendo na porta. Então tem sido difícil, complicado, mas eu espero que a gente consiga de alguma forma ajudar ele. Me conta aqui embaixo se você tá passando por isso, se você desconfia, ou se você já é adulto e tem TDAH, como é que você lida com isso, como é que é pra você, como é que foi na infância. Eu já fui professora e eu sentia muita, hoje como mãe, né, de alguém assim, eu lembro que eu olhava para alguns alunos e eu pensava, gente, só faltava os pais terem um olhar um pouco mais assim, cara, ele precisa de ajuda, sabe? A gente tem tentado aqui, a gente tem, não vou dizer pra vocês que tá fácil, não tá, mas a gente tem tentado fazer as coisas da melhor forma pra poder ajudar ele, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. A gente tem vídeos aqui toda semana, a partir de agora, 2 vídeos na semana, geralmente de quarta e sexta. Depois me deixem saber se vocês preferem o horário de meio-dia ou 7 da noite. O de quarta-feira eu postei meio-dia, esse eu tô postando às 7 pra poder testar e ver o que funciona melhor pro canal. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um beijo, fiquem bem, até o próximo vídeo.